E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos bater um papo aqui sobre marcenaria como negócio. Por onde começar? Qual segmento, qual filão a gente pode explorar dentro desse mundo fantástico da madeira? Móveis ou artefatos? Qual dos dois caminhos a gente pode seguir? A gente sabe que mesclar os dois é complicado, ainda que, na minha opinião, seria o cenário ideal dentro de uma cadeia produtiva, seria você ter na sua empresa os dois negócios. Se for simplesmente fazer por lazer, por diversão, ou você gosta de móveis ou você gosta de artefatos, faz o que te der prazer. Mas quando a gente fala de negócios, a coisa começa a ter que ser pensada como um negócio, ok? Beleza, vamos começar então pensando em investimento. Quando a gente pensa em por onde começar e no investimento, no capital, no dinheiro que a gente tem para começar, no ferramental que a gente vai ver no artefato uma vantagem. Por quê? Você pode começar simplesmente com uma serra tico-tico. Acabou. Serra tico-tico, um pincel, umas folhas de lixa, você já começa a ganhar dinheiro com isso. Enquanto para o lado do moveleiro é mais complexo, você precisa realmente ter equipamento, você precisa ter, se você quer produzir inteiro dentro da sua oficina, dentro da sua marcenaria, não tem jeito de você não ter equipamentos mais caros. Mas dá para terceirizar o corte. Dá para terceirizar o corte, mas tem um outro problema, né? Você precisa entregar esse móvel e aí você precisa trazer esse móvel cortado para dentro da sua marcenaria, você precisa tirá-lo para levar para casa do cliente, então ainda entra uma necessidade quase que obrigatória de ter um carro ou de pelo menos ter um fretista bem alinhado com você aí, porque senão fica complicado. Espaço de trabalho, espaço. Veja bem, artefato você faz numa bancada. Se você tiver uma bancada do tamanho dessa aqui, um pouquinho maior, você já consegue produzir os seus artefatos, dependendo, é claro, daquilo que você está fazendo. Obviamente que quanto menor o seu espaço, mais limitado você está, inclusive em capacidade de produção. Já o moveleiro, você precisa realmente ter espaço. Se você trabalha com madeira maciça, você precisa de pelo menos o comprimento da tábua que você trabalha, ou mais, para você poder movimentá-la. Se você trabalha com MDF, você precisa conseguir pelo menos girar uma chapa de MDF dentro da sua oficina, senão você fica apertado. Capital de giro o dinheiro que você precisa ter todos os meses para a coisa fluir. Tá? E você precisa sim ter um capital de giro para começar ali a coisa acontecer. O moveleiro, de novo, você precisa ter mais capital para você investir. Para você girar o seu negócio, porque mesmo que você consiga uma antecipação do dinheiro ali do seu cliente, uma antecipação do pedido, você tem que manobrar um volume maior de dinheiro. O volume maior de material existe, então, por consequência, é um volume maior de dinheiro que você precisa. No caso do artefato, você pode ter um capital de giro bem pequeno, porque você pode reciclar material, você pode. Até agora só o artefato que está indo bem nessa história. Mas vai virar o jogo e a coisa se balanceia mais à frente. Faturamento. Para você faturar, vamos colocar R$1.000 no artefato, geralmente você precisa produzir algumas peças. Dependendo do valor agregado que você tiver, 3, 4 peças. Enquanto R$1.000 no moveleiro, muitas vezes nem abriu a brincadeira ainda, né? Às vezes o único roupeiro que você vende são R$4.000, R$5.000, dependendo do pedido, a qualidade, enfim, uma série de fatores. Não só o faturamento, mas como a lucratividade possível numa única peça, geralmente no moveleiro é maior, tá bom? Então é mais fácil você colocar R$1.000 no bolso fazendo móvel de madeira ou MDF do que você fazendo artefato. Isso pensando em número de peças, tá? Número de peças, ok? Vamos ser bem claro aqui. Ainda que, falando de faturamento e lucro,
artefatos geralmente tendem a te dar uma margem de contribuição maior. Eu nem diria que o termo margem de contribuição seria mais adequado, eu diria que lucro, o percentual de lucro do artefato é melhor do que o percentual de lucro de um móvel, tá bom? Um móvel, um artefato, muitas vezes você consegue, numa peça de R$100, por vezes ela pode ter te custado 20, 30 reais, 40 reais, enquanto num móvel de R$1.000 ele pode ter te custado ali 600, 700 reais, está ganhando 300. Bom, enfim, mas o percentual de lucro do artefato costuma ser melhor, mas você põe mais dinheiro no bolso mais rapidamente em termos de número de peças com o moveleiro. Mercado e venda. Aí vem um outro comportamento que é interessante. Vamos lá. No moveleiro, às vezes você tem um cliente que te fecha o mês. Um cliente te fecha o mês. Você consegue acertar um cliente que vai te fechar uma cozinha, um quarto, uma sala, um apartamento inteiro, e ele ocupa a sua marcenaria pelo mês inteiro. Isso te possibilita você lidar com menos clientes. Você tem uma loja que fecha todo o mobiliário da loja com você. Você tem um bar, um restaurante que fecha todo o mobiliário daquele bar, aquele restaurante com você. Então você tem essa possibilidade de lidar com menos clientes, enquanto do lado de cá, do lado do artefato, significa que geralmente você vai lidar sim com muito mais clientes. Se você vende peças direto ao consumidor, você vai inevitavelmente lidar com muito mais pessoas, você vai ter muito mais atendimento, muito mais negociação de venda. Então essa é uma coisa também que precisa ser ponderada. Você tem que, senão você passa o dia inteiro só atendendo e não consegue produzir. Ainda dentro dessa questão de mercado e venda, no caso do artefato, você consegue abranger o Brasil inteiro, você consegue vender para o Brasil inteiro com muita facilidade em termos de logística, né? Você consegue vender uma peça de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e por aí vai. Por outro lado, o mercado do moveleiro, ele é muito mais local / regional. Com raríssimas exceções, uma pequena ou média marcenaria consegue atender outros estados. Ainda falando nessa questão de mercado / venda, né, a gente pode entrar também na questão da concorrência. No moveleiro, quem são os concorrentes do moveleiro? Além das outras marcenarias, você tem a concorrência das lojas de móveis, né, que vendem produtos que são feitos em grandes fábricas, mas que, por serem mais baratos, sim, são concorrentes diretos. Já o artefato, ele concorre, ele tem a concorrência, eu diria que é até maior. Por quê? Porque, olha só, vamos dizer que você produza artefatos de decoração. Vamos pensar que você produza luminárias. Tudo que se falar de luminária, de plástico, alumínio, aço, qualquer outra coisa, esse é o concorrente. Esse é o concorrente. A loja da China pode ser seu concorrente. Por outro lado, ainda falando de mercado e concorrência, é muito mais fácil você se colocar no mercado, se posicionar, ter nome, até como um produtor de artefato, desde que você tenha talento. Não é? Desde que você tenha um talento, você consiga se achar. Quando eu falo de talento, é criar identidade, porque produzir é uma coisa, tá? Praticamente todo mundo consegue produzir boas coisas, mas ter aquele talento, a criatividade de desenvolver, pode fazer com que você, produtor de artefatos, crie nome mais fácil do que o produtor de móvel. Falando ainda de crescimento, como que é o potencial de crescimento? Aí entra uma coisa que é o seu talento de gestão, a sua capacidade de aprender e gerenciar o seu negócio, tá? Por mais que do lado do moveleiro você tem ali um negócio que é muito mais local, muito mais regional, mas você pode abocanhar aquele mercado, dependendo da cidade, da região que você tiver, você pode literalmente dominar aquilo ali e crescer de uma forma muito consistente.
Do lado de cá, do artefato, não se iludam quando você acha que aquilo está restrito a um artesãozinho que produz ali no fundo do seu quintal. Não se iludam com isso, porque a capacidade de crescimento é tão grande quanto a do moveleiro. E eu diria que talvez em alguns casos até maior. Vou dar aqui alguns exemplos. Você pode procurar aí, por exemplo, pelo Pedro Petri. Vou só dar aqui alguns exemplos, mas tem mais. Procura pelo Pedro Petri, que tem uma equipe sabe, ele compra muita madeira, muita caminhão de raiz, de troncos e tudo mais. Os artefatos deles são com uma identidade visual muito característica dele e ele tem abrangência nacional que sai internacional. Provavelmente Pedro Petri ele já exporta faz tempo. Provavelmente você tem aqui do Espírito Santo que faz um mix de materiais. Nós temos a Ana Paula Castro, que começou com peças de madeira, tinha alguns artesãos, depois foi abrindo o negócio, crescendo e abriu para diversos materiais. Agora, enfim, você pode começar a escalar o seu negócio utilizando CNC, laser e tudo mais, aonde você nem precisa ter uma grande equipe para você ter uma produção consistente para que você tenha uma liberdade financeira. Eu diria que há pontos positivos e há pontos negativos para ambos os casos. E é muito importante que quando você queira entrar nesse negócio, que você estude as duas vertentes. Ok? É isso, gente. Eu espero ter ajudado quem está aí nessa empreitada, está na busca de se conhecer. Vale a pena, eu acho que se entender e ir para o caminho certo. Tá? Dá para, no meio de caminho, transitar? Claro que dá. Claro que dá. Mas eu diria que é mais fácil para quem está no artefato ir para o moveleiro do que o contrário. Mas esse é um papo para uma outra hora. É isso, mas deixa aqui também a sua opinião sobre isso. Não deixe de compartilhar comigo a sua opinião, tá certo? É isso, ó. Um abraço, até a próxima, valeu e fui!